Oi, Lu, bom dia, tudo bom? Bom dia, Com. Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Vamos dar sequência no nosso estudo, Lu, do livro Calma. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, que diz sobre prevenções negativas, Lu. Olha só, Que que capítulo título é interessante, esse? né? Que título é esse, hein, Conrado? Pois é, eu acho que a gente vai ter grandes oportunidades de aprendizado nesse capítulo, Lu. Com certeza, né? Com certeza. Lá vem Emmanuel, né? Mas antes da gente começar as discussões ou as nossas é, reflexões, vamos Reflexões. fazermos uma pequena harmonizaçãozinha, né? Vamos, Lu, vamos sim. Quer que eu Então, faça? pode fazer. Então tá bom, vamos buscando nos acalmar nesse momento, tranquilizar os pensamentos, sentindo a presença amorosa dos nossos mentores espirituais, agradecendo a esses bondosos protetores por tudo que fazem por nós, pelo amor, pela proteção, pelo carinho, pelo amparo, pelo fortalecimento, pelas inspirações que recebemos. Pedimos a vocês, bondosos protetores, que nos inspirem nesse momento que estamos desenvolvendo o nosso estudo, para que as reflexões saiam da melhor forma possível, as reflexões sejam corretas, para que eu e a Lu, primeiramente, possamos extrair os aprendizados necessários e também a todos aqueles que tiverem contato com esse conteúdo tão importante, né, e transformador na vida de todos nós. Vamos agora levando o pensamento a Maria, pedindo toda proteção, todo amparo, nos ligando com Jesus Cristo, nosso modelo, nosso exemplo a ser vivido. Pedimos a Jesus que nos envolva na sua luz, no seu amor, no seu carinho e na sua paz. Por fim, vamos sentindo mais intimamente Deus dentro de nós, agradecendo pela nossa vida, pela nossa existência, pelas experiências que vivemos, tão importantes para o nosso aprendizado espiritual. Pedimos assim, nesse momento, que estamos felizes, gratos pelo trabalho, permissão para darmos início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja, Lu. Graças a Deus. Tá lindo, os passarinhos cantando aí, umas maritacas gritando, né? Aqui Que tem, delícia! Lu, tem, é uma delícia. É uma delícia isso. Então, Conrado, né? Estamos aqui com este livro Calma. A cada capítulo a gente vem percebendo que o Emmanuel vem nos dando dicas, né? De como fazer no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, como que nós devemos agir para que a gente possa construir dentro de nós, né, essa serenidade, essa calma, essa paciência, né? Que a gente possa construir. Ele deixa bem claro para nós que é um processo e o processo demanda tempo, né? Correções. É difícil um Tem. processo que comece e vai até o final sem que a gente precise rever alguns pontos, né? E Então ele isso é vem muito importante, Lu, né? Esse entendimento é fundamental, porque às vezes a gente quer que nos tornemos pessoas perfeitas de um dia para o outro, Lu. E não é assim. Que não a é gente assim. seja calmo de um dia para o outro. Não vai ser assim, né? É um padrão enraizado de comportamento nosso que precisa ser substituído, né? Mas esse processo, né, é um processo lento, um processo que precisa ser muito bem alicerçado, consolidado, para que realmente nós estejamos em paz e não uma ideia, né, que a gente, uma fantasia de que nós estamos em paz. A gente É precisa ser em paz. uma pseudo-paz, né, Conrado? Aquela Pois é, paz Lu. que qualquer coisinha te tira do eixo. Então não é a paz, né? Não é a serenidade. Pois é. E aí, Conrado, eu hoje de manhã dei uma olhada nesse capítulo rapidamente, e aí eu parei no título, Conrado. Porque olha que estranho, né? Quando a gente pensa, vamos separar prevenções. O que é prevenção? E pensando, olha, toda aquela medida, aquela atitude, né, que a gente antecipa, né, para que nós, assim, nós
adotamos para prevenir alguma coisa. Então, antecipadamente, a gente toma algumas medidas para evitar que o mal nos aconteça. Eu sempre penso que a gente se previne do mal, né? Por exemplo, nós cuidamos da alimentação para prevenir que alguma doença se instale em nós, né? Nós fazemos exercícios físicos porque nós sabemos que o sedentarismo vai nos levar a danos. Então, nós prevenimos, né, saindo do sedentarismo, fazendo alguns exercícios físicos. Não é isso, prevenção? Eu também entendo dessa forma, Lu. Eu vejo assim, que é aquela situação onde nós, assim, somos cuidadosos, né? Isso. Demais, né? Agora o que a gente vai poder, né, durante a leitura, né, do capítulo, entender quais são esses cuidados excessivos, né, que podem ser negativos para nós. Né? É importante, né, Lu, que nós sejamos cuidadosos. Como você muito bem falou, a gente tem que ter cuidado com a saúde, tem que ter cuidado com nossa casa mental, né? Mas até onde, né? E de que forma? Será que às vezes está inserido um processo de medo, né? Pois é. Um processo aí que a gente não está percebendo, né? Nesses cuidados exagerados? Exagerados. Às vezes uma ansiedade, né, Conrado? Para evitar algo e no fim a gente faz errado, né? Você faz e acaba se prejudicando, né? De tamanho, provavelmente por conta de medo, né? Sim. Se previne tanto que acaba sendo negativo para você mesmo. Né? E essa prevenção exagerada pode ser ruim tanto para a pessoa como para os outros, né? Com certeza. E se relacionando, os entes familiares, filhos, pais, todo mundo, né, Lu? Eu fiquei pensando nesse título, né? Porque eu sempre relacionei prevenção como algo positivo, né? Então, não vou ingerir muita gordura, porque eu não quero chegar lá com colesterol alto, com ácido úrico alto, que o meu organismo não vai dar conta de metabolizar todo aquele excesso. Então, a gente sempre pensa em prevenção para o bem, né? E aí ele vem e fala prevenções negativas. E ele faz a gente pensar de uma outra forma, não é? Vamos ver o que ele traz para nós. Pois vai despertar em nós um outro olhar, né? Que a gente ainda não está percebendo, né, Lu? Sobre as questões do cuidado. Antecipa sofrimento, né? Vai saber. Vamos ver o que ele fala para nós, né? Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Então, acho que para a gente não gerar tantas ansiedades, né, Conrado? Então, mantenha clara a ideia do bem, daquilo que nós precisamos do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Acho que para a gente não tirar do foco, né, daquilo que nos faria bem. Lu, posso falar rapidinho? Pode. Ele diz que é importante que a gente tenha consciência do bem, né? Para que a gente não caia no erro da prevenção negativa. Acontece que muitas vezes o bem que nós entendemos para a gente não é bem, né? Essa é a questão. Então depende muito da maturidade, do momento, né, que a pessoa, de entendimento que a pessoa tem a respeito do bem. Né? A gente já falou tanto aqui sobre dores, sofrimentos, né? Processos de vivências mais dolorosos, Lu, que aos nossos olhos não é bom, ninguém quer. Ninguém quer viver situações assim. Mas aos olhos de um pai que educa o seu filho, né? Aos olhos de Deus, é um bem para nós. Então, a gente é essa questão do ponto de vista, como que nós entendemos esse bem. Então, quanto mais estivermos claros, né, da ideia do bem, né, provavelmente nós vamos errar menos, né, nas nossas prevenções, né, exageradas, nos cuidados exagerados. Eu fiquei pensando aqui, nós temos que pensar em relacionamento familiar, né? Em relacionamento profissional, na comunidade, né? O que é o bem, né? Como você diz, o ponto de vista para todos, né?
para que a gente às vezes não atrapalhe o processo, né? Com tanta prevenção, você acaba atrapalhando o processo. Aquela situação que uma avó não pode ver um neto. Agora nós estamos vivendo uma situação diferenciada, tem todos os cuidados, né? Mas há um tempo atrás, assim, não pode pegar na mãozinha do bebê, não pode não sei o quê, não pode... Você gera tanta prevenção, né? E quase coloca o bebê numa bolha, né? E fala assim, gente, mas isso foi a vida toda, todo mundo sempre pegou o bebê no colo, agora tem que esperar 1 mês, 2 meses para poder apresentar o bebê. Quer dizer, umas prevenções que a gente tem que ponderar, né? Até onde isso é bem e até onde isso não é bem, para não gerar tantas mágoas como gera, viu, Conrado? Lu, eu acho que isso até pode ser, talvez seja explorado na continuação do capítulo. Como eu não li, eu não sei. Mas pegando o gancho do que você falou, antigamente as crianças eram criadas na terra, no barro, ninguém ficava doente, Lu. Não é? Hoje em dia são tantos cuidados, né? Tantos cuidados com a criança, com o filho, né? E a gente vê que todos têm imunidade, uma boa parte assim apresenta imunidade baixa, processos alérgicos, rinite, não sei o quê, né? Então, Lu, eu conheço uma pessoa, né? Só para contextualizar agora, conheço uma pessoa que sofreu muito com o filho, né, essas questões alérgicas. Até que ela resolveu levar o filho pro sítio da amiga lá todo final de semana. E o menino soltava o moleque na terra lá, ele brincava até, não ficou mais doente. Não ficou mais doente. Exatamente. Essas prevenções a gente acaba colocando numa bolha, né? E o mundo não é essa bolha, né? Tem que entrar em contato. Então pode ser até nisso, a gente olha, tem tantas facetas que a gente pode refletir, né? Sim, Lu. Aí Emmanuel vem e nos diz assim, ó, não mentalizes sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Pois é, a gente sofre antecipadamente, aí a gente gera uma ansiedade, e aí a gente vai lembrar lá do Evangelho, Conrado passou aqui, ó, a cada dia a sua dor, a cada dia, né, já basta a aflição que o dia tem. A gente não precisa antecipar nada. E nós temos isso muito enraizado em nós, né? Nós já estamos prevendo aquilo que pode acontecer e como que eu vou agir. E aí sim começam as nossas prevenções para evitar que aconteça. E na verdade, né, de repente não vai acontecer. Tem uma fala do Chico que ele também fala isso, né? Às vezes esse seu problema é tão grande, você está tão preocupado, às vezes você não precisa fazer nada e amanhã ele já se resolveu sozinho, né? Porque ele vai se resolver. Então eu entendia que assim, né? Não fique sofrendo antecipadamente, não gere uma vibração densa em torno de você, com sofrimento, com ansiedade, porque às vezes aquilo que você acha não vai acontecer, não precisa sofrer tanto. Pois é, Lu. Então, mentalizar sofrimento significa que a pessoa está prevendo sofrimentos futuros. Tem a ver com medo, Lu. Tem medo que aconteça isso, tem medo que aconteça aquilo. É importante que a gente tenha os nossos medos, né? É uma questão de autopreservação, né, Lu? Mas a verdade é que a única coisa que nós temos é o momento presente. Né? Aquilo que nós vivemos no passado, Lu, não volta mais atrás. Serve para nós como aprendizado, oportunidade de amadurecimento, né? Que nós vamos levar para as nossas próximas escolhas, né? Que a gente vai fazer na nossa vida. E da mesma forma, tudo aquilo que não aconteceu, simplesmente não aconteceu, né? Não tem como a gente querer viver uma situação futura, Lu. A única coisa que a gente tem é o presente. Por isso que é importante que a gente aprenda a estar no presente, viver o momento, não ficar preso a uma situação passada, uma culpa ou uma alegria que a gente, sabe, eu vou ficar preso naquilo lá. Muito menos no que vai acontecer no futuro. Não estou dizendo que a gente não tem que se planejar.
É importante planejamento, que a gente faça planejamento, mas que a gente saiba cuidar com maturidade, né, desses medos, né, que às vezes nos engessam, né? Ele diz o seguinte: esses medos que você alimenta hoje, talvez jamais aconteça. Não é, Lu? Quem sabe disso? Então é mais sábio, interessante que a gente viva o momento mesmo, né, Lu? Sim. Às vezes a gente gera expectativa negativa, ele está falando, né? Você fica naquela sensação de que vai acontecer algo, que você vai acontecer, você fica sofrendo tanto, tanto, né? E existe isso muito, né, Conrado? As pessoas sofrem, nossa, porque pode acontecer. E aí, para quê, né? Você nem aproveitou aquele momento, sofreu tanto desnecessariamente, perdeu a sua serenidade, perdeu a sua tranquilidade, perdeu, às vezes, momentos importantes, como você disse, que não voltam mais, né? Porque ficou preso num pensamento com uma vibração densa, sofrendo antecipadamente. Isso é um exercício, né? Então, eu vejo sempre assim. Emmanuel vem nos dando dicas de como exercitar para que a calma se estabeleça em nós, né? Isso mesmo. Aí ele fala assim: doença em casa ou em ti mesmo, aflição não substituirá providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Olha só. Significa: acalma-te. Não adianta ficar aflito. Porque nesse momento, né, o que a gente precisa é ter serenidade para saber o que fazer. E às vezes a gente atropela, a gente fica extremamente aquela prevenção negativa, né? Extremamente ansioso, extremamente desesperado, né? Ele fala, não vai resolver nada a nossa aflição, né? Não vai substituir. O que você precisa ter calma, né? Serenidade para poder tomar alguma providência. Entendi assim. Sim, Lu. De qualquer forma, quando a gente lida com doença, Lu, é sempre muito difícil. Sempre muito difícil. Ainda mais quando essa doença, ela te alerta, né, para a possibilidade do desencarne, né? Então, uma pessoa que está hoje tratando de câncer, né? A gente sabe tantas pessoas, né, que vivem essa situação, né, Lu? E mais atualmente, a gente convivendo com a situação do coronavírus, Lu. Então, o que Emmanuel diz para a gente é o seguinte: a aflição, o desespero, né, não vai te levar a nada, né? O importante e o melhor para nós é que diante de uma adversidade tão grande como essa, tão sofrida, que a gente busque se manter sereno. Lu, sereno. Desesperar não vai ajudar. É difícil? Sim, é difícil mesmo, Lu. Né? A pessoa, de repente, ela se vê numa situação ali com risco de morte, é sofrido, mas desesperar não vai ajudar. Nunca, né? Tanto o desespero daquele que está vivendo, como o desespero daqueles que estão envolvidos, né? No ambiente familiar, direto ou indiretamente, né? Com a doença que essa pessoa estiver cuidando, né? Então, o importante é que a gente se mantenha sempre calmo, que o desespero e a aflição não vai te ajudar nesse momento. Acho que principalmente quem está junto, né? A doença em casa. Então, você que está junto de alguém que está doente, não pode desesperar, né? Porque nós vamos acabar atrapalhando mais e a pessoa vai ficar mais desesperada ainda. Então, é um exercício, né? De você se manter calmo, sereno, sabe? Às vezes, eu já vivenciei situação assim, né, Conrado? E eu conseguia, né, me manter serena e calma enquanto eu estava junto, né? Era meu pai. Então, enquanto eu estava junto dele, eu conseguia me manter muito calma e serena. Mas você acredita que durante a noite eu tinha febres altíssimas? Né? Porque o meu organismo, de alguma forma, respondia. E aquilo tudo, né, não fazia bem para mim, né? Mas eu tentava, só que não era algo que estava construído dentro de mim.
Eu acho que a partir do momento que eu tivesse construído essa serenidade, não só com aquela máscara da serenidade, mas construído dentro de mim, né? E essa serenidade aí nós precisamos saber, principalmente no caso de doença, além dos cuidados médicos, né? Mas no nosso amparo na fé, na esperança, é ela que vai alimentar e vai nos dar essa serenidade, né? Saber que o êxito, né, nem sempre é aquilo que a gente espera que seja o êxito. Por isso tem que ter serenidade para entender até isso, que o desfecho, ou o êxito, pode não ser o que nós estávamos esperando, pode não ser a cura, pode ser que o êxito daquela doença não seja, e nós temos que aprender, né, a duras penas, entender que não somos nós que ditamos o que é o correto, não é? De qualquer forma, Lu, só para exemplificar, é muito difícil. Mas quando nós fazemos uma viagem, o melhor não está em chegar. A parte boa está no percurso, na viagem, na vivência ali, Lu. Da mesma forma, quando a gente vive uma situação de doença, né, a gente tem que viver aquele momento intensamente, Lu. Porque de repente, pode ser a grande oportunidade de resgate, a grande oportunidade de aprendizado que nós estamos tendo. Lu, e essa construção da serenidade, como a gente sempre fala, Lu, não é de um dia para o outro. Ela vai crescendo dentro de nós gradativamente. É igual quando você vai construir um prédio de 10 andares. Até você chegar no 10º, você antes teve que construir o primeiro, teve que construir o segundo, depois construir o terceiro, e você vai crescendo, até que você atingiu a condição que você quer. Compreende, Lu? Eu compreendo. E às vezes nem será nessa encarnação. A gente espera que consiga. Não. Às vezes não é nem a caminhada longa, Lu. Caminhada longa do espírito. Aí Emmanuel fala assim, provações de familiares e amigos, mas ele já não está colocando que a provação é nossa. Nós estamos vivenciando junto provação de familiares e amigos. Fala, lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles, com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Aqui ele nos chama a atenção para o nosso auxílio, né? Como é que a gente pode auxiliar alguém? E às vezes a gente lamenta muito porque a pessoa está passando por uma situação complicada, né? Em diferentes frentes a pessoa pode estar passando por situação delicada. Ele fala, não adianta nós chegarmos, né, e lamentarmos junto com a pessoa. Não, né? Isso não vai aumentar o ânimo da pessoa, nem vai fortalecer a pessoa. Você fala, nossa, realmente, nossa, como está difícil para você. Quer dizer, isso daí, talvez, ele fala para a gente, né, não vai ser nada favorável, mas a nossa palavra, passando confiança, compreendendo a pessoa, vai auxiliar muito mais. Então é o inverso das nossas atitudes, né? E eu fiquei pensando, será que quando a gente fala, nossa, eu entendo, né? Nós estamos sendo empáticos, mas será que nesse momento era isso que a pessoa precisava? Ou ela precisa de alguém que a ajude a se levantar, né? Sim, Lu, é importante que a gente mantenha o nosso otimismo, nossa positividade diante dos problemas da vida, né? Seja nos nossos próprios enfrentamentos, seja nos enfrentamentos familiares ali, com um filho, com um esposo, um amigo, um parente, uma mãe, né, Lu? De qualquer forma, existem situações na vida da gente que são incontroláveis, algumas doenças que não tem, que independente do que a gente faça, dos cuidados que a gente toma, ela, às vezes vai nos acometer mesmo. Provações familiares, né? E entre os amigos, que vai acontecer. Por quê? Porque nós vivemos, o nível de experiência é esse hoje. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, eventualmente, nós vamos passar por situações dessa. E não podemos desconsiderar o fato que nós estamos aqui de passagem também.
e que todo mundo tem começo, meio e fim aqui enquanto encarnado. Vai chegar o momento do desencarne de todos nós. E enquanto nós estamos aqui encarnados, Lu, como é que nós vamos enfrentar as dificuldades que são colocadas para nós? Né? Desespero, angústia, aflito, não vai resolver nada. Então, o Emmanuel está dizendo para a gente o seguinte: se posiciona de forma otimista, seja mais positivo, acalme, acalente, leve uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, ore, né? Se conecte com Deus, confie, tenha fé, né? Eu acho que é esse o caminho, Lu. E é uma mudança drástica, né, Conrado? Eu estou pensando aqui, enquanto você falou, quando a gente vai fazer uma visita para um doente no hospital, e você chega e as pessoas que estão junto com o doente estão mais abatidos do que o próprio doente. Então, gera ali para ele uma situação de agonia, né? Porque ele fala, eu estou ruim mesmo, porque olha o jeito que o povo está me olhando, né? Então, nesse momento, é muito importante que a gente leve uma palavra de conforto, né? Mas uma palavra que transmita à pessoa força para continuar a batalha. Ela não termina ali naquela cama de hospital. É difícil? Mas é um exercício que a gente precisa fazer, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar uma amiga em todas as sessões de químio dela, né? E depois, Conrado, de um tempo, ela me dizia assim, se não fosse você ficar brincando o tempo todo comigo ali, eu não sei como seria passar. Porque eu jamais deixava a peteca dela cair, né? Era brincadeira, era risada, era piada, tudo que eu podia fazer para que ela não percebesse que ela estava fazendo uma sessão de quimioterapia. Então, se eu ficasse chorando junto com ela, né? Talvez não, né? Seria muito ruim para ela. Então, mas é um exercício mesmo, e não é fácil. Principalmente quando a pessoa é muito próxima. Para você ver como pequenas atitudes, né, atos simples, né, fácil, que não necessita ter dinheiro, não necessita nada assim de muito sofisticado, você conseguiu transformar o momento, né, melhorar aquela situação, né, que é da pessoa, né. Então, Lu, é simples, é fácil, basta a gente querer, basta a gente ter empatia e otimismo diante da vida. É sempre a gente colocar isso no lugar do outro. E você vai ver como que seria muito mais interessante a outra parte, né? Aí a gente começa a agir como gostaria que fizesse conosco, né? Sim, sim. Ei, Emmanuel. Aí ele nos diz assim, parentes difíceis? Quem não tem, hein, Conrado? Mas nós estamos no lugar certo com as pessoas certas para os nossos aprendizados. Mas nós temos parentes difíceis. Aí ele fala assim, queixas e reproches não tomarão o lugar da bondade e da aceitação com que se te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Então não adianta a gente reclamar, né? Ele diz pra gente, e nem se prevenir da pessoa, né, Conrado? Porque às vezes a gente acha tão difícil que é preferível nem estar perto, né? A gente quer se afastar. E aí o que ele fala pra gente, né? Precisa aceitá-lo, né, como ele é, e da melhor forma possível tentar auxiliar as pessoas. E aí é mais um exercício. Porque sempre que a gente tem, eu vejo por mim, não sei pelas outras pessoas, cada um faça a sua avaliação, né? Mas como a gente tem aquele muito difícil, muito complexo, a gente prefere se afastar. Principalmente se for um parente que não é ali bem próximo. É preferível, deixa ele lá no lugar dele, né? E ele fala, não adianta reclamar disso, né? É preferível que você aceite-o como é, né? E trate-o com bondade. Olha só, Lu, olha como que Emmanuel está conduzindo esse capítulo. Primeiro ele fala, doença em casa ou em ti mesmo? Ele está te perguntando. Qual o problema? Provações de familiares e amigos? E aí? Parentes difíceis? E aí? Tudo faz parte, Lu. Eu acho que agora, só que ele tocou no pontozinho mais delicado, né? A questão familiar. Né? Os nossos parentes são dentro desse círculo
Lu, que nós temos as maiores oportunidades de aprendizado, porque são os nossos grandes enfrentamentos, em geral, porque são eles que nos conhecem mais intimamente. Somos nós que os conhecemos mais intimamente, que sabemos os defeitos, que convivemos com as picuinhas, com aquele jeito que nos incomoda, Lu. Mas lembra do capítulo passado, quando Emmanuel falou para nós que cada um conduz o seu veículo, né? Cada um com a sua história, com as suas necessidades de aprendizado, né? E ao mesmo tempo nós nos ajudando nessa, cada um auxiliando um ao outro nessa condução, Lu. Então, é importante que a gente exercite dentro do nosso ambiente familiar, com os nossos parentes, a paciência, a aceitação, né? Tentar, de alguma forma, Lu, auxiliar, né? Porque esse é o nosso papel, nós ajudamos e somos ajudados, somos nós por nós, Lu. Nós somos todos ligados numa malha invisível que nos conecta, Lu. Então, nós crescemos juntos. Ninguém vai sair daqui, atingir o auge da iluminação e vai... Não, todo mundo está junto. Nós vamos junto. Esse é o entendimento. Você fez uma colocação magnífica, Conrado, porque aí eu dei uma olhada de novo, né? Olha só, mantenha sempre o foco no bem, não sofra por antecipação. Vai se prevenir, aí ele começa a fazer as perguntas do jeito que você colocou aí. Primeiro ele dá um alerta e fala assim, tá, você está se prevenindo por quê? Porque tem doença? Porque tem provação? Porque tem parente difícil? Mantenha o foco no bem. Não sofra por antecipação. Quer dizer, ele vai mostrando para a gente, né, de uma forma muito didática. Né? Bem legal, muito, né? Bem legal. Aí, de novo, ele vem com outra interrogação. Amigos que se afastam, e às vezes a gente gera, né, prevenções por conta de amigos que se afastaram. Não é? A gente começa a fazer julgamentos, né? Começa a imaginar por que a pessoa se afastou, e aí a gente se afasta mais rápido ainda, né? Amigos que se afastam, reprovação não trará nenhum de volta. Olha lá, a gente reprova quando alguém se afasta da gente. E se realmente estão eles em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção que de reprovação. Se você realmente gosta dessa pessoa, né? Então, quando ele pensa que necessitam mais de bênção, vibre por essa pessoa, né? Vibre, não faça julgamentos e não se afaste da pessoa também, porque ela está se afastando, não é? Lu, às vezes nós nos sentimos traídos, né, por algum amigo, na nossa confiança, Lu. E isso, de alguma forma, pode nos gerar algum trauma e conduzir o nosso processo de amizade dali para frente. A gente ser mais arisco, né? Tomar mais cuidado com as amizades por conta de uma situação vivida, né, que me gerou um trauma. Mas cada situação é única na vida da gente, Lu. E se a gente for pensar a questão da amizade, aqueles amigos que já foram tão próximos da gente, que hoje já não são mais, Lu, traz um certo saudosismo. Mas é importante que a gente não se apegue no lado ruim. É importante que a gente se apegue nas vivências gostosas, boas, juntas. Fez parte da minha vida, naquele momento da minha vida. Foi muito bom, foi muito gostoso aquela amizade, aquele relacionamento, foi ótimo. Hoje não faz mais. Tomei um novo rumo, minha vida se direcionou de uma outra forma, a vida da pessoa se direcionou, Lu. Mas a gente tem que ser grato por tudo que nós vivemos na nossa vida, Lu. A gente tem que buscar alimentar esse sentimento dentro de nós. Pois é, e aí as duas primeiras frases ali batem em cima da gente. Sim. Aí Emmanuel vem e fala assim, acidentes reclamando socorro? Porque quantas vezes a gente se depara com acidentes, né? Acidente doméstico, acidente de trânsito, acidentes, né? Ele fala, desespero não se te fará útil, mas o
iniciativa e de apoio fraternal, conseguirá o concurso providencial de tua presença. Quer dizer, você estava ali, era necessário que você estivesse, olha lá, concurso providencial de tua presença. Então, se você se desesperar, aquilo que era para você colher ali, você não vai desperdiçar. Então, foca no bem, você não está ali por acaso, tente auxiliar, tente ter iniciativa. E esse apoio fraternal, eu falo sempre assim, coloque-se no lugar do outro e veja o que é que você pode fazer naquele momento. E isso vai exigir da gente muita serenidade, né? Muita calma, para que a gente possa ter uma iniciativa. Se nós nos afastarmos e começarmos a imaginar, né, o sofrimento antes da hora, não é isso, não vai nos auxiliar. E eu gostei muito que ele colocou concurso providencial de tua presença, para a gente ter sempre a certeza de que nós não estamos no lugar errado, né? Nós estamos no lugar certo, nós precisamos daquilo e a pessoa que está ali precisa de nós naquele momento. Né? Pô, fico imaginando uma situação em que eu me acidento e me machuco, eu fico ali necessitando mesmo de ajuda de alguém. Nesse momento, eu preciso de uma pessoa que calma. Uhum. Né? Tudo que eu vou querer naquele momento é alguém calmo perto de mim, né? E não uma pessoa desesperada. Né? Eu estou tentando trazer esse olhar para mim, o que eu ia querer nesse momento. Então, na realidade, como o Emmanuel muito colocou maravilhosamente, que às vezes nós estamos ali, naquele local, né, por uma providência divina. Né? Então, Lu, não adianta a gente se desesperar diante de uma situação muito delicada, um acidente. É aquele exemplo do avião que a gente já comentou, você já falou uma vez, Lu. Quando o avião entra num processo de turbulência, uma situação mais complicada, a primeira coisa que você deve fazer é colocar a máscara em você. Né? Primeiro você se ajuda para que você tenha condição, você tenha ar, né, para respirar, para se manter calmo, para você poder ajudar os outros. Se você não consegue nem se ajudar, como é que você vai ajudar aos outros, Lu? Então, só que realmente não é fácil, né? Às vezes o susto é tão grande, o trauma é tão grande que você entra num desespero ali. Mas não adianta, né? É difícil, mas o melhor que a gente tem a fazer naquele momento é buscar nos manter calmos e serenos, por mais difícil que seja, Lu. E eu sempre penso que se a gente não aprendeu da primeira, vai passar por outra situação, outra, até aprender. Porque eu já te falei de uma que eu passei apurada com meu pai queimado, né? Mas eu já vivenciei tantas outras assim, que agora que eu começo a me sentir um pouco mais preparada para não entrar em pânico. Porque às vezes você, ao invés de ajudar, você entra em pânico e você vai dar mais trabalho ainda. Então, se você está ali, né, tente, mas é um exercício. É um exercício porque você conseguir, como você disse, controlar primeiro os seus sentimentos para auxiliar o outro. Sim, senão não vamos conseguir auxiliar da forma correta, né, Lu? De novo, acalma-te, né? Porque nada está fora de controle. Exatamente. Aí ele vem, boatos, dependendo do tipo de boato, né, Conrado? Quando envolve alguém muito próximo, envolve você mesmo, né? Então a gente sempre começa já a gerar 1000 pensamentos, né? E o que ele fala pra gente? Usa o teu arquivo de silêncio. E ele já nos disse ali, ele já nos disse em outro capítulo, né, Conrado? Se chega alguma coisa até você, seja você o extintor. Então, silencie, né? Não deixe que aquilo se propague. E eu ainda penso que esse silêncio aqui não é só o silêncio da boca, mas é o silêncio também do pensamento, para que a gente não fique martirizando aquilo, remoendo, será que é verdade? Será que falou? Quem falou? Por que falou, né? Porque isso vai tirar totalmente a minha calma
e ainda vou me prevenir, né? Vou criar situações que eu acho assim de ansiedade. Né? Além Eu disso, né, penso a assim, gente tem as questões hoje em dia das fake news, né? nossa, Tanta verdade criada, inventada, né, que chega até nós, que às vezes nos confundem, né, Lu? Às uhum, vezes, fake news que pode nos influenciar de uma forma muito profunda também. Então é importante que a gente se mantenha calmo diante dessas situações, né? Que a gente pondere, né, bastante, com serenidade, para que a gente não tome atitudes drásticas diante de uma fofoca, de uma calúnia, algo que nos magoa. Não, Lu, é, buscar o tempo todo serenidade, calma, tranquilidade, né? Esse é o objetivo é, nosso, né? É o que nós estamos buscando nesse livro. E pois é. diante de uma situação tão difícil, de uma calúnia, né? Não é fácil, mas é o caminho, né? Que a gente se mantenha calmo nesse sentido, porque quem está em paz consigo mesmo não vai ser uma calúnia, não vai ser uma fofoca que vai tirar a paz da pessoa, né, Lu? Não adianta aquele comportamento de lá, como é que fala? Vai lá tirar satisfação, né? Ah, principalmente se não fosse uma fake news, por exemplo, né? Que não veio pelo WhatsApp, não veio por uma rede social, mas chegou até você que alguém falou alguma coisa e aí um comportamento muito normal é ir lá tirar satisfação. Você falou isso porque você falou, baseado em quê? E aí vira né? Vai virar um rolo muito grande, né? Ele fala, ó, silencia, né? Nada melhor do que o silêncio para acalmar, para que isso passe. Se for verdade, vem à tona. Se for mentira, isso vai sumir. Não seja você o propagador, né? Ou seja, eu não coloque fermento, né? Isso Silencie, que a melhor coisa que a gente deve fazer é silenciar nessas situações. é a melhor coisa. Fermento foi bem lembrado, hein? Ó, acusações contra alguém. Eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. De novo eu penso, né? Se você não tem nada de bom para dizer de alguém, não diga, né? Não diga, não alimente. De novo aqui é o fermento, a sua inspiração foi perfeita aí, né? Porque se a gente continua alimentando, né, nós vamos criar uma situação às vezes incontrolável, né? E deixar que isso pare, não alimentar, não acrescentar mais, né, é um exercício de caridade. Não só para a pessoa, mas como para a gente também. Porque tudo aquilo que eu estou falando, que eu estou emanando de energia, vai voltar, o universo te devolve, né? De qualquer forma, Lu, nós, diante de uma informação, de um fato, nós, em geral, temos a tendência de direcioná-la ela conforme os nossos interesses, né? Se é um problema que diz respeito a um filho nosso, em geral, a gente vai buscar, né, o lado do filho. E é importante que quando você tem um conflito, todos têm o seu ponto de vista, né? Você tem os dois lados da moeda. Então, como nós não buscamos enxergar os dois lados da moeda ainda para fazer uma análise mais correta, mais verdadeira, né? É melhor ainda que a gente fique quieto, que a gente exercite, né, a caridade de não acusar, de não denunciar. Porque o fato em si de já apontar o dedo não é bom. Imagina se você estiver apontando o dedo de forma equivocada, Lu, Pois é. baseado no seu ponto de vista, né, dos seus próprios interesses. Então, evitar esse tipo de situação também, né, Lu? É. E nem se prevenir contra a pessoa, né, Conrado? Porque às vezes a gente nem sabe. E aí a pessoa vai acabar ficando até isolada, dependendo do que falar, há uma tendência a isolar a pessoa, né? E isso não é. Coloque-se no lugar da pessoa, né? Às vezes é uma acusação indevida e a pessoa foi isolada, né, em alguma sociedade, algum local, né? Ele fala, exercício de caridade, coloque-se no lugar do outro. Caridade Aí sempre, Lu. caridade.
Aí ele não faz mais nenhuma interrogação, não questiona mais. Agora ele vem e afirma: em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Tudo vai dar certo, tudo, né? Nós estamos fadados à evolução, nós estamos fadados a sermos felizes, né? Ele fala, mas embora haja crises, né, tenha certeza de que elas são necessárias, né? E só que até chegar à perfeição, não tem pressa na criação divina. É a divina providência que não nos apressa, né? Nós vamos construindo dia a dia, né? A cada crise, a cada enfrentamento, nós precisamos ter serenidade. Não adianta, que não vai ser um passe de mágica, né? Você vai construir a sua calma, você vai construir todo esse seu estado de tranquilidade, mas lentamente. Mas não se desespere, não se desespere. Acho que o tempo todo ele está falando para isso. Não se angustie, né? Tá tudo iluminado pela eficiência, vai dar certo. Por isso que não é eficácia, Conrado, porque nós não vamos fazer certo da primeira vez. Nós vamos construindo gradativamente, errando, corrigindo. Deus não colocou um prazo para nós, né? Mas disse, vocês vão chegar lá. Entendo. E nós vamos viver tudo aquilo que a gente tem que viver, né? O tempo que for necessário, até o momento que a gente esteja maduro diante daquela situação, né? Daquele sentimento. Porque a questão, o mais difícil e mais importante é amadurecer os nossos sentimentos. Enquanto eu ainda me magoar facilmente, né? Eu vou viver situações que vai me trazer mágoa, até que eu entenda que o problema não está no outro que me magoou, o problema está em mim. Eu preciso aprender a não me magoar. Isso envolve muitas coisas, Lu. Então, a gente não pode ter pressa no aprendizado. Alguns vão fazer esse caminho mais rápido, outros não, mas cada um no seu tempo, no seu momento. Importante é que tudo está sendo conduzido por Deus, por inteligências celestes, inteligências superiores, Lu, que são, antes de tudo, eficientes. Que são eficientes, Lu, sabem o que estão fazendo. Sabe? Legal ele falar pra gente, né? Recorda. Quando você está passando por uma crise, recorda que tá tudo certo. É uma crise, você vai ter que passar por ela. Não tenha pressa, não é? Ou é um enfrentamento, tá tudo certo, é necessário, né? Ah, você está muito triste porque um amigo te abandonou, um amigo te virou as costas. Tá tudo certo, né? Recorda que tá tudo caminhando corretamente, né? Não tenha pressa. E aí é um exercício, né? É um processo, mas nós vamos devagar, persistente, resiliente, né? Não tem que ser duro, a gente tem que ser resiliente, porque o duro quebra, né? Tem que ser resiliente, como eu falo, né? Uma vara de bambu, né? Você enverga, mas não quebra. Continue firme. E o que nos segura nesses momentos é a nossa fé, né? Quanto mais a gente se apegar na nossa fé, nas nossas convicções, se apegar no auxílio, no trabalho também, não só a mim, mas aos outros também, tudo nesse sentido vai nos ajudando, né? Nessa caminhada, nesse nosso processo. Aquela história, né, Conrado, que Jesus dizia, né? Levante e me siga. Sempre ele mandava levantar. Sempre ele mandava sair do lugar comum, onde você estava estacionado. Então nós temos que tomar essa decisão de levantar e seguir, não ficar lamuriando e reclamando. Levanta e vá à luta, né? Você que tem que fazer, então nós temos que fazer. Ô Lu, esse capítulo ficou muito marcado para mim, principalmente no segundo parágrafo, onde Emmanuel colocou aqui para gente que
aquilo que nós mais tememos, né, pode ser que talvez nunca aconteça, né? Então isso assim, eu quero trazer isso para mim, para o meu dia a dia, né? Nas minhas, em tudo que eu estiver passando ali, né? Que me gera desconforto, que me gera medo, insegurança. Calma, de repente não é isso. De repente isso não vai acontecer, né? Isso é uma forma, pode ser que aconteça, sim, mas é preferível que eu conduza essa situação de uma forma otimista. Sim. Sempre otimista, né? Então eu vou me agarrar nisso daqui para frente. Eu também gostei muito disso. Não fique angustiado antes da hora, não sofra por antecipação, né? E a gente tem mania, eu tenho mania disso. Então, vamos viver cada dia aquele dia mesmo, foi perfeito, Conrado. A gente tem que fechar esse capítulo pensando nisso. Todo mundo, né? Vamos viver o agora, não vamos sofrer por antecipação. Põe isso na cabeça. Às vezes o que a gente está sofrendo não vai acontecer, né? Vamos torcer para não acontecer mesmo. Deus quiser, Lu, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Então, Conrado, terminamos mais um capítulo. Terminamos. Com muitos ensinamentos, né? Sim, muitos pontos para a gente colocar no nosso dia a dia, refletir, né? Absorver bem, né? Sim, então, Lu. Vamos agradecendo, né, Conrado? Vamos sim. Toda a proteção recebida, as inspirações, este momento, esta oportunidade deste trabalho. E vamos pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva, nos guarde na sua paz, nos fortaleça, para que possamos dar continuidade a este estudo que fazemos com tanto amor e carinho. Que assim seja. Assim seja, Lu. Lu, obrigadão pela companhia de novo. Eu que agradeço. Gostei muito, como sempre. Eu também. Fica com Deus, Lu. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.